Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós vamos aqui em mais um vídeo e até aqui nós falamos muito sobre identidade, sobre essência. Em um porquê de uma poesia, trouxemos poesias e comentamos e falamos um pouquinho sobre a importância de ter uma vida autêntica, de ter uma identidade e de viver de acordo com os seus pensamentos, não apenas fazendo a vontade dos outros. E hoje nós vamos estrear mais um quadro aqui no meu canal. Nós vamos estrear o caminho da crucificação. E esse projeto, ele vai ser uma cantata, né? Nós teremos música, nós teremos poesias, e essas músicas e poesias, elas terão harmonia entre si, contando desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até o momento da crucificação. E nesse processo nós vamos analisar como Jesus ele lidou nos diferentes, nas diferentes nuances, nos problemas que apareceram, a forma como ele foi testado, a forma como ele teve que o tempo todo mostrar a sua identidade. Pois bem, vamos continuar falando sobre identidade, mas dessa vez nós vamos falar sobre a identidade de Cristo e como nós podemos aprender de acordo com as suas ações nos momentos adversos. Como nós podemos aprender? Para que você compreenda o porquê desse projeto, nós precisamos viajar até lá o Gênesis e entender que quando Deus ele cria o ser humano e quando ele cria todo o universo, Deus ele cria as coisas de uma forma tão perfeita, mas tão bonita, mas tão excelente, que a gente às vezes se pergunta, né? Mas por que fazer tão perfeito? Quando nós estamos diante de um nascer do sol, por exemplo, nós vemos as nuvens tão bonitas no crepúsculo da manhã, e nós vemos o nascer do sol tão brilhante, tão bonito, tão aconchegante, de uma forma que nós não conseguimos nem explicar direito o que está à nossa vista, e nós nos sentimos tão alegres por estar participando de algo tão encantador. E então nós percebemos que durante toda a nossa vida nós contemplamos pouquíssimos nascer do sol. A maioria dos nascer do sol nós estávamos dormindo, ocupados, e nós não contemplamos. No entanto, todas as manhãs o sol nasce e nasce de forma bela. Mesmo que o ser humano não olhe, o sol nasce de forma bela. Assim também é o pôr do sol, quando o crepúsculo da tarde aparece e o céu parece estar enfeitado como se fosse uma pintura. Nem sempre estamos lá para contemplar, mas ainda assim Deus ele faz de forma majestosa, de forma linda. E se nós fôssemos falar das praias e das mais diversas paisagens tão bonitas que nossos olhos conseguem contemplar, nós perceberemos que tudo Deus fez de forma magnífica. Mesmo que o homem não pare para olhar, observar e valorizar, isso não impede que Deus faça de forma perfeita. Então, toda a criação do universo, embora Deus tenha feito para o homem, para que o homem pudesse habitar, para que o homem pudesse gozar de tanta perfeição, embora tenha sido feito para o homem, toda a criação fala muito mais de Deus do que do homem. A criação fala que existe um Deus perfeito, poderoso, que faz todas as coisas. Então, nós pensamos que quando alguém age, e nesse caso Deus agiu, a ação de Deus fala muito mais dele. E assim também somos nós. Quando nós agimos, ainda que nós façamos algo benevolente, a ação primeiramente fala de quem agiu, depois da pessoa beneficiada. Então, a criação onde nós estamos vivendo, ela é perfeita porque Deus é perfeito. Então, mesmo que nós não valorizemos, a criação ela continuará sendo linda, porque a criação fala do Criador muito mais do que da criatura. E eu escrevi um texto, eu vou deixar esse texto lá no meu site, ebertamaral.com.br, onde eu narro o porquê desse projeto e lá está tudo muito bem escrito e você pode ler e compreender todo o porquê de O Caminho da Crucificação, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode acessar e ler essa postagem completa.
Porque quando nós falamos também da queda humana, e a partir do momento em que Deus ele expulsa o homem do paraíso, essa ação de Deus fala do pecado do homem, sim. Mas, primeiramente, a ação de Deus de expulsar o homem do paraíso fala novamente do Criador. Deus ele expulsa o homem porque uma vez que o homem pecou, se rebelou, o homem se tornou imperfeito. E Deus que é perfeito não pode conviver, não pode suportar a imperfeição. Estava ali o homem imperfeito diante da criação perfeita que o próprio Deus fez. E não ornava, não era possível que se permanecesse daquela forma. Então o homem é expulso do paraíso, mas essa ação novamente, ela acontece porque Deus ele é perfeito e Deus ele não pode suportar aquilo que não tem uma essência perfeita. Mas o caminho da crucificação, ela fala do resgate, o resgate desse homem que foi expulso. E quando nós vamos analisar os passos de Jesus em busca do ser humano, nós vamos ver novamente uma ação perfeita. Era necessário que um Deus perfeito morresse em uma cruz, que Jesus morresse naquela cruz. E esse sacrifício, embora seja para resgate do homem, novamente vai falar de um Deus perfeito. Se nós pensássemos com a nossa cabeça humana, nós diríamos, mas por que Deus simplesmente não perdoa? Por que Deus simplesmente não resgata? É porque Deus tem padrão, Deus tem identidade, Deus tem forma de agir. E Deus, ele por ser tão autêntico, ele não dá jeitinho, né? Ele age de uma forma santa, plena e certeira, né? De acordo com a sua identidade. E toda a ação de Jesus, né? Nós vamos narrar que desde a entrada triunfal em Jerusalém até o momento da crucificação, todas as ações de Jesus vai dizer que ele tem uma identidade, que Deus tem uma identidade e que essa identidade ela não muda nem varia, ela continua plena e por nada nem por ninguém. Deus muda quem ele é. Ele é misericordioso, ele resgata o homem, mas resgata o homem de acordo com a sua identidade, de acordo com quem ele é. Então, esse projeto, o caminho da crucificação, vai falar de salvação, mas vai nos dizer, vai nos dar um toque para que nós acordemos que Deus ele zela muito por identidade. Hoje nós estamos brigando por coisas que não é identidade, nem de Deus, nem do homem, mas simplesmente é questões de orgulho, é questões de ter um grupo ou defender uma ideia, defender algo que foi passado para nós e nós nem pensamos se isso realmente vale a pena ou se realmente é certo. Se fala sobre nós, se fala sobre Deus ou se não fala sobre nada. Quando nós apresentamos Jesus de acordo com uma doutrina, de acordo com um pensamento, de acordo com algo que nos foi passado, nós nem paramos para analisar a identidade de Jesus. E a salvação, a misericórdia, tudo aquilo que a gente vai ver nesse projeto que fica em foco, que na identidade de Deus e na relação de Deus para com o homem, tanto a salvação como a misericórdia, fica assim muito claro que Deus ele zela por isso. Nós estamos abandonando isso para brigarmos entre nós mesmos, dizendo que Jesus é desse jeito ou daquele. As muitas religiões e as muitas doutrinas sobre Cristo vão brigar entre si por sua interpretação de quem é Jesus. Mas muitas vezes sem analisar corretamente qual é a real identidade desse Deus. E muitas vezes nós esquecemos de que Jesus é misericordioso e nós precisamos agir também com misericórdia. Que nós precisamos ofertar esse Jesus assim como ele se ofertou a nós, para que quem aceitar, quem quiser seguir seus passos, possa seguir com a consciência tranquila, sabendo que o mesmo Deus que criou todo o universo
para que nós observemos ou não, para que nós valorizemos ou não. Todo o universo está disponível para nós, para gozarmos de momentos alegres diante da natureza. Esse mesmo Deus morreu na cruz para que aquele que aceitá-lo possa ser salvo, mas quem não aceitar, ainda assim ele estende a mão e ainda assim ele está disponível. Então, nesse caminho da crucificação, nós vamos mostrar um Jesus disponível. Não um Jesus que está se menosprezando, não um Jesus que está se tornando inútil diante da sociedade para que alguém por pena o aceite. Não, 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 não. Não é esse o foco. Mas é mostrar que a misericórdia de Jesus é tal que, ainda que nós não observemos que Ele é misericordioso, a sua misericórdia está acessível. Jesus é acessível. E é este ponto da identidade que nós vamos abordar no caminho da crucificação. E talvez você que está assistindo diga, eu não concordo com esse ponto de vista, eu enxergo de uma outra forma, de outra maneira. Tudo bem, né? Geralmente eu, né, e todos nós, quando nós vamos falar sobre algo, mesmo que nós busquemos ser 100% verdadeiros e honestos, nós sempre poluímos a informação de acordo com o nosso ponto de vista. E eu, durante toda a minha vida, eu precisei de ver Jesus como alguém misericordioso, né? Eu necessito acreditar em Jesus que é misericordioso e isso me faz muito bem. A minha fé, ela é baseada nessa misericórdia de Jesus, porque eu sou salvo por essa misericórdia. Creio dessa forma. Então, eu convido a todos a participar e a estar viajando junto comigo no caminho da crucificação. Espero que seja uma bênção na sua vida e espero que ao findar desse projeto você consiga compreender que a identidade de Jesus, fala de um Deus que é misericordioso, um Deus que foi perfeito até a última instância, um Deus que zelou por sua identidade acima de qualquer coisa, porque somente pela identidade de Cristo é que um ser humano pode ser salvo. E é isso aí, muito obrigado por estar comigo aqui até o final. E se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero que você digite aqui nos comentários o caminho da crucificação. Só para mim saber que você chegou até o final. E então curta esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima. Em Jerusalém entrava Jesus, cercado por uma multidão gritando. Eu tô com a corda aqui quebrada e desafinada, toquei na corda sem querer. Ai, Jesus, que som horrível. Que som horrível. Na mesa pão e vinho, temor em cada coração, e o mestre a ensinar. Tem como não. Olha, próximo vídeo você vai ver algumas músicas. Hoje tá impossível. Eu tô tocando uma corda ruim aqui sem querer. Tem como não? Não, tem como.